Boa noite, meus amigos. Eu gostaria de deixar registrado que ontem, 22 de agosto de 2023, foi uma data histórica para o município de Pontão. Após uma breve reunião que mantivemos com os vereadores dessa Câmara, e estavam presentes vereadores da esquerda e da direita, acerca da importância de preservar os direitos dos agricultores, e os direitos dos agricultores estão sendo ameaçados com a eventual retirada do marco temporal instituído pela Constituição Federal de 88, tanto os vereadores da esquerda como da direita baixaram suas bandeiras, deixaram de lado suas ideologias e votaram favoravelmente a uma moção de apoio a ser encaminhada ao Senado Federal, onde se posicionam favoravelmente à manutenção desse marco temporal. Gente, os vereadores estão vereadores em Pontão porque receberam voto de agricultores. Todos eles receberam voto de agricultores. Então eles estão ali para ser a voz dos agricultores. Eles estão ali para representar, reivindicar e legislar a favor dos agricultores e da comunidade como um todo, mas essencialmente pelos agricultores que fazem com que a economia do município gire. Eu acredito que eles sejam responsáveis por 90% da economia do município. Evidentemente que todo vereador, quando foi buscar o voto em campanha, ao apertar a mão de um agricultor, ele o fez dizendo que ia defender os interesses do agricultor e não os interesses do partido. Então, essa moção de apoio, que foi quase unânime, demonstrou uma maturidade política muito grande dos vereadores, tanto da esquerda como da direita, à exceção de uma vereadora, e respeito aos agricultores que votaram neles, à exceção de uma vereadora. Pessoal, é preciso que fique claro que o marco temporal instituído pela Constituição Federal de 88 não retira quaisquer direitos dos indígenas. Ao contrário, ele impõe dever da União em demarcar, em regularizar essas terras que são ocupadas de forma permanente pelos indígenas. E ao mesmo tempo que assegura esse direito dos indígenas, também assegura o direito dos agricultores não serem esbulhados das suas terras que já estão na família, muitas vezes em 4 gerações. Por isso que não é racional, não é crível que alguém que vá lá na hora da campanha pedir votos para o agricultor, aperte a mão do agricultor, olhe nos olhos do agricultor e na hora em que precise votar favoravelmente a um pleito que protege a agricultura, o faça de forma contrária. A não ser que quando essa pessoa, esse vereador, tinha ido pedir voto ao vereador, já tinha alertado, pedir voto para se eleger vereador, já tinha alertado o eleitor de que, quando demandado, ele iria preterir o direito ao agricultor e ia favorecer seus interesses pessoais ou interesses do partido. Aí, essa pessoa foi honesta em dizer isso para os agricultores e não se podia esperar coisa diferente, senão votar contra o marco temporal. Pessoal, outra coisa que precisa ficar bem clara é que a Constituição, ao inserir no artigo 231 o conceito de terra tradicionalmente ocupada pelos indígenas, dizendo que são aquelas que são ocupadas de forma permanente, que servem à sua subsistência, tal, o fez de uma forma muito inteligente. Porque se tu parar para pensar, se a Constituição não delimitasse o direito dos indígenas no que se refere às terras, todas as terras do território brasileiro, em determinado dia, já foram povoadas por indígenas, ou passaram por aqui, ou passaram por acolá. Veja que, se for retirado o marco temporal, o que isso vai implicar? Vamos supor que há 100 anos atrás, aqui na comunidade Sagrisa ou na fazenda Noni, passaram alguns indígenas de forma itinerante e, caçando ali, jogaram uma flecha que ficou cravada num pinheiro, numa araucária. Agora, 100 anos depois, vem um antropólogo analisar a região e descobre essa flecha. Aí ele pode concluir que aquela terra já foi ocupada por indígenas e, portanto, deveria ser demarcada como tal, sendo que nunca foi ocupada de forma permanente, servia apenas de trânsito para os indígenas. Então, é essa segurança jurídica que precisa ser estabelecida.
A terra indígena é aquela que, à época da promulgação da Constituição, era ocupada de forma permanente pelos indígenas, e não quaisquer terras que eventualmente um indígena tenha passado. Essa insegurança pode fazer com que ocorra em outras regiões o que vem ocorrendo em Vicente Dutra. Vicente Dutra, quando houve a promulgação da Constituição Federal, não era ocupado por indígenas. E, no entanto, estão sendo esbulhados de suas terras os agricultores ali dessa nossa comunidade vizinha. Então isso pode ocorrer em qualquer lugar, porque em se mantendo esse precedente, poderá haver efeito cascatas, pode atingir Pontão, pode atingir qualquer outro município. Então por isso a importância da manutenção do marco temporal. E a manutenção do marco temporal, como eu disse, vai trazer uma segurança jurídica enorme. Assegura os direitos indígenas de que a União tem a obrigação de demarcar as terras que já eram dos indígenas e, ao mesmo tempo, também assegura os direitos dos agricultores. Por isso, essa iniciativa da Câmara de Vereadores de Pontão foi muito positiva. Demonstrou realmente um conhecimento de causa, um compromisso, um respeito com o compromisso firmado com os seus eleitores. Tá bem, pessoal?